Olá, estamos em mais uma edição do Panorama Político e hoje vamos falar com o Gilberto Lima dos Santos. Aliás, quando fala esse nome Gilberto Lima dos Santos, ninguém nem imagina quem seja, mas eu vou falar para vocês quem é. É o Beto do Amendoim. Beto, é verdade que às vezes as pessoas que chamam de Gilberto você estranha um pouquinho? Na verdade, quando alguém chama pelo meu nome, eu falo, quem é? Desperta, aguçam, deixa a gente com a curiosidade ainda maior, porque poucas pessoas sabem meu nome verdadeiro, né? Que é Gilberto, de nascença, Gilberto. É o Beto do Amendoim, para quem não sabe, é vereador em Rondonópolis, reeleito, né? Foi eleito uma vez, está no segundo mandato de vereador. Beto, conta para nós como foi o seu começo, o seu interesse pela política. Acredito eu que já esteja no sangue, né? Meu bisavô já atuava na política em Amambai, Mato Grosso do Sul, e eu cheguei aqui em Rondonópolis em 1988, a política estava pegando fogo, era aquela época de comício, bandeira, camiseta, boné, né? E aí eu já me apaixonei pela... Aqueles grandes comícios, né? Exatamente. Levava 10 mil pessoas. Né? Aquelas viradas inesperadas. E aí eu me apaixonei pela política naquela oportunidade. Então, 2 anos mais tarde, a gente veio da zona rural morar em Rondonópolis, e eu comecei a entender que cada vez que eu me aproximava mais do poder público, adquiria novos conhecimentos, com pessoas ligadas à política, a gente conseguia resolver um problema que a gente tinha no bairro. Eu morava na região do Ipanema e era um bairro na época com muito problema de infraestrutura, na década de 90. E toda vez que a gente procurava um vereador, levava um vereador lá, e as coisas aconteciam, e aquilo trazia uma felicidade, era um braço de lâmpada, era uma... Assim, ajudei a resolver o problema. Nossa, aquilo para mim, que era um garoto ainda com 12, 13 anos, aquilo enchia meu ego de era felicidade. Marcar um gol no estádio lotado. Quando eu corria atrás de uma pessoa, às vezes tinha uma pessoa idosa que procurava o PSF, precisava do medicamento, aí a pessoa não tinha condições de comprar, a gente ia na secretaria, a secretária não resolvia, ia atrás do prefeito. Na época a gente tinha mais facilidade de ter acesso às autoridades, né? A cidade era menor, então era mais fácil, eram outras épocas. E a gente conseguia resolver, né? E aí quando a gente resolvia, isso fazia a gente cada vez se motivar. E aí mais tarde eu fui morar na região do Jardim Ipiranga, e cheguei lá, era um bairro já com quase 40 anos, e não tinha estrutura nenhuma no bairro. Aí a gente abraçou a ideia de trazer uma melhor qualidade de vida naquela região. E então a gente iniciou uma briga para as coisas avançarem, a comunidade entendeu que seria interessante eu sair presidente de bairro, obtivemos a vitória, e as conquistas aconteceram muito rápido, como por exemplo, a nossa rede de esgoto, galeria, reforma de PSF, a gente conseguiu também reformar a associação, então regularizar alguns títulos dentro do bairro, né, melhoramos a iluminação, colocamos também ponto de ônibus com cobertura, e isso fez com que as pessoas acreditassem que se nós fôssemos eleitos vereador, a gente poderíamos fazer ainda mais pelo bairro, né? Aí, Beto, né, só para eu entender, as pessoas que estão assistindo a TV, ou seja, você percebeu que você também precisava fazer mais. Não bastava só ser presidente de bairro para buscar melhorias, mas você já sentiu necessidade de fazer mais. Sim, né? Que nem eu disse no começo, cada vez que você vai se envolvendo mais politicamente, vai tendo os novos conhecimentos, você consegue avançar e fazer as coisas acontecerem, né? Então veio a eleição, a gente saiu candidato a vereador na primeira oportunidade, o povo estava há pouco tempo no bairro, mesmo assim a gente teve 456 votos. Você lembra o ano dessa eleição? Foi, acredito, se eu não estiver errado, deve ter sido 2000 ou 2004, né? Deve ter sido 2004. 2004, né? 2004. Aquela disputa que foi o Wellington. Eu tinha 24 anos. Foi o Wellington, Adilto, Carlos do Pátio e Carlos Iambra, os 4 candidatos a prefeito, que o Wellington Percival, não, Wellington,
Adilto Saquete e Zé Carlos do Pátio. Isso, exatamente. aí o Adilto ganhou. Exato. Aí na vez seguinte foi o Zé Carlos, eu saí candidato, só que fui o vereador mais votado do meu partido na segunda oportunidade, em 2008. Eu fui candidato pelo então PSC. Tive 1.152 votos, a segunda colocada do meu partido teve 500 e pouco. Não deu legenda? Mas não deu legenda. Mesmo eu ficando em primeiro lugar, a gente acabou não fazendo nenhum vereador. Então a gente voltou em 2012. Em 2012 eu fiquei primeiro suplente numa chapa pesada, onde eu disputei com 2 vereadores com mandato, que eles acabaram ganhando a eleição, e eu ficando novamente primeiro suplente. Tivemos a oportunidade de assumir como vereador. Eu lembro, não sei se foi você, fez uma campanha com relação à telefonia, né? Sim. Final da telefonia. Eu vivo sem vivo. É. E durante esse curto espaço de tempo, tinha muitas pessoas que acreditavam que a gente não tinha condições de ser um vereador, que poderia expor a sociedade como uma pessoa tão simples assim como a gente, estando vereador. Porém, esses 90 dias mostrou que a gente tinha capacidade, sim, de contribuir com a nossa sociedade. E isso nos deu um pouco mais de credibilidade, deixou a gente um pouco mais robusto. A gente veio para a campanha e aí sim a gente ganhou 2016. A eleição. Ganhamos em 2016, ganhamos a eleição. Buscamos fazer um mandato de maneira bem ampla, trabalhando em toda a cidade, mas concentrando nas regiões onde eu obtive maior votação, como na minha região. A gente pegou lá 16 demandas que havia naquela região e com uma parceria muito árdua com o prefeito, cobrando, conversando, mostrando a importância de atender, a gente conseguiu resolver as 16 situações. A gente zerou as demandas daquela região, elas estão ou terminaram ou estão em fase final de execução. Então isso nos mostrou que a gente estava no caminho certo. A gente veio para a reeleição e a gente teve uma reeleição até, digamos, até tranquila, graças a Deus. A gente abriu aí quase 300 votos do segundo colocado dentro do partido, né? Uma eleição num momento muito difícil, onde mais de 30%, quase 40% da população não compareceram às urnas. Mesmo assim, a gente teve uma votação que nos garantiu a eleição até com certa tranquilidade. E a gente vai procurar, ao decorrer desse mandato, né, com os conhecimentos adquiridos ao longo desse tempo, dessa trajetória que a gente está na política, ampliar ainda mais esse trabalho nosso, contribuir ainda mais para retribuir a confiança do cidadão rodonapolitano. Beto, eu vou sair um pouquinho do assunto político e vou entrar no assunto comércio. Como que surgiu o seu comércio de amendoim? Porque você tem um estilo próprio de vender amendoim, que eu acho que eu nunca vi, né? Até as pessoas que não são de Rondonópolis até devem estranhar, né? Que você joga amendoim lá para o cidadão experimentar e tudo mais. Como que nasceu o Beto do amendoim vendedor? Foi uma situação muito engraçada. Ali na antiga rodoviária tinha uma lanchonete chamada Pé de Cedro. E eu estava trabalhando lá. E o cidadão chegava com um pacote de amendoim, começava a comer e dava para uma pessoa. A pessoa comia um pouquinho de amendoim. Nossa, onde tem esse amendoim? Eu queria comprar. Aí eu via outra pessoa, chegava, ele oferecia um pouco. O cara, nossa, mas eu queria comprar esse amendoim. Todo mundo que experimentava queria comprar. E eu fiquei observando aquilo, né? Falei, gente, o rapaz passa aqui as mesas lotadas, ele oferece, vende para uma pessoa só. Mas quando ele sai, todo mundo quer. Todo mundo quer, mas não comprou dele porque não conhece a qualidade do produto. Então, o que eu fiz? Eu procurei o cidadão e propus para ele deixa comprar eu vender o produto para me vender. E aí eu comprei, na época, 10 pacotinhos de amendoim dele, né? E abri um para dar amostra. E os outros 9 eu vendia assim, num tapa. Você falou, opa. Com o lucro daqueles 9 pacotes, era a minha diária da noite inteira de trabalho. Entendeu? Vendendo 10 pacotes, 9 pacotes de amendoim, era o mesmo dinheiro que eu ganhava de garçom trabalhando das 5 da tarde às 5 da manhã. 12 horas de trabalho. Aí eu falei, gente, isso aqui é bom demais. E a gente e ali eu já comecei. Para encurtar a história, dentro de uns 45 dias eu já tinha parado com as outras atividades minhas e concentrado no amendoim, no varejo. E assim no varejo eu fiquei durante muito tempo, acredito uns 7, 8 anos. Aí comecei a abrir os mercados. Hoje a gente distribui amendoim nosso em 26 municípios. Temos a nossa castanha de caju. E agora também estamos entrando com amendoim sem pele,
com sal, amendoim com pele, amendoim japonês, e estamos estudando também agregar a pururuca. Poxa vida. Natural também. E eu às vezes, eu não saio mais porque, né, eu sou tiozão, né? Mas quando eu saio na noite, assim, em Rondonópolis, eu pensava, poxa vida, deve ter uns 10 betos de amendoim. Porque você ia no lugar, tava o beto lá, distribuindo, e se você fosse pro outro bar, passava meia hora, o beto lá distribuindo, você não parava. Eu acho que você não para até hoje, porque você continua ainda essa atividade, né, Beto? Mesmo estando vereador, a gente continua, sim, vendendo amendoim na noite. É claro que, às vezes, tem uma reunião numa associação, o prefeito solicita, tem algo ligado ao mandato, você não vai deixar de atender a população para você ir vender amendoim, é óbvio. Mas quando eu não tenho nenhum compromisso noturno, eu saio sim para trabalhar. Além de eu ter uma ótima venda, eu também consigo dar oportunidade para muitas pessoas terem acesso ao vereador Beto do Amendoim. É nesse corpo a corpo? Exatamente. Ali eu estou trabalhando, a pessoa precisa levar uma cobrança, fazer uma reclamação para o vereador, a gente para, a gente ouve a pessoa, a gente ouve a demanda, a gente busca encaminhar no dia seguinte nos departamentos corretos, cobrar para que aconteça, para que resolva. Né? Então a gente consegue juntar o útil ao agradável. Muitas vezes a pessoa precisa falar com o vereador, mas ela não tem tempo de ir até a Câmara, né? Então ela encontra no cotidiano e de repente ela consegue trazer a gente conseguiu resolver vários problemas, desde situações pequenas a situações gigantes. Por exemplo, uma situação... Você juntou o empreendedorismo do Beto com o político Beto numa só figura. Numa situação mesmo, eu estava vendendo amendoim, encontrei um morador de Cidade Alta, eles com um problema muito sério lá, do asfalto lá, que era no sonho daquela região. E aí eu abracei a causa ali naquele momento mesmo, trabalhando. No dia seguinte já conversei com o prefeito, marcamos uma reunião e fizemos a coisa avançar, que em 13 meses depois desse encontro meu, o asfalto já estava sendo imprimido nas vias do Cidade Alta. Né? Então a gente, regiões que às vezes faz ali a rede de esgoto, aí fica uma quadra só, no bairro todo sem receber rede de esgoto. A gente identifica esses locais, já identifiquei situação assim, trabalhando com o meu amendoim, a pessoa lá no meu bairro só ficou a minha quadra. Aí você vai, identifica o que foi que aconteceu, leva ao conhecimento do Sanear, cobra para que aconteça, e você vê aquela situação resolvida. Isso é muito prazeroso. Beto, voltando agora à política, né? A gente já está quase no rodapé final assim, né? Eu te pergunto, você está no seu segundo mandato e na sua segunda legislatura. Você vê muita diferença entre a legislatura anterior para essa? Como que você vê? Mudou muito? Mudou muito. Eu, na verdade, já estou na Câmara pela terceira vez. Porque né? Você foi suplente. Assumi como suplente. E eu posso ir mais longe. As 3 legislaturas, elas têm muita diferença. O que a gente vê hoje na Câmara Municipal é um reflexo da própria sociedade, porque a Câmara é um reflexo da sociedade. A sociedade ela tem tido mais responsabilidade para votar nos seus legisladores. Ela está sendo mais criteriosa. E com isso, a gente está cada dia que passa formando pessoas melhores, trazendo pessoas melhores para o meio político. Hoje eu vejo uma Câmara, não que não fosse boa a Câmara passada, mas eu vejo hoje as pessoas ainda mais empenhadas em defender o cidadão. Eu vejo uma Câmara hoje muito mais comprometida com Rondonópolis, sabe? Uma Câmara que coloca os interesses da sociedade em primeiro lugar, e você vê ali homens e mulheres que realmente têm feito a diferença nessa legislatura, e eu tenho certeza que vão poder contribuir ainda mais. A Câmara de Rondonópolis ela tem uma tradição de ser uma Câmara exemplo em nosso país, tanto que ela foi eleita no ano passado a segunda Câmara mais transparente do Brasil, e a Câmara que proporcionalmente mais devolve recurso para o município também é rondonopolitana. E a gente precisa que a sociedade comece a ver isso, que às vezes a sociedade ela tem uma dificuldade de ver o que o legislativo faz de bom, porque ela não tem acesso
os políticos que deixam a desejar. Então, às vezes, até uma forma elas atacam de forma desnecessária alguns vereadores que realmente têm dado melhor. Mas, assim, a gente não pode reclamar. Eu acredito que há um processo lento ainda, mas um processo de uma responsabilidade maior da sociedade na hora de votar. E com isso está formando legisladores melhores e mais atuantes. Beto, só para a gente encerrar, qual que é o grande projeto do Beto para o futuro? O que o Beto do Amendoim pensa do futuro político dele? Olha, eu sempre fui uma pessoa muito pé no chão. Eu conheço as minhas qualidades, eu conheço as minhas limitações, e eu tenho uma limitação que é a questão do voto de conceito. Por mais que Rondonópolis, em peso, conheça o Beto do Amendoim, que vende amendoim, mas quando fecha as urnas, eu só tenho voto nas regiões onde eu tenho trabalho prestado. Eu tenho muito pouco, porque eu tenho sim voto de amigos, pessoas que me conheceu vendendo amendoim. Mas se você pegar, isso aí dá 50 votos, 100 votos. Os votos nossos, eles realmente aparecem nas regiões onde você tem trabalho prestado. Você pega, vamos supor, eu tive uma ação muito grande na região do Iguaçu. Você olha, a gente teve uma votação expressiva naquela região. A gente teve um trabalho muito grande na região da Vila Operária. Maior votação do Beto do Amendoim foi na Vila Operária. A gente saiu um pouco quando a gente conseguiu resolver as situações de casa e fomos para a região Salme. A nossa votação na região Salme melhorou. Então, assim, a gente costuma, de acordo com o nosso trabalho, a gente consegue ver o reflexo nas urnas. Mas, assim, a gente tem essa limitação na questão do voto de conceito. Então, eu pretendo cada vez trabalhar mais, me qualificar cada vez mais, para que eu possa, amanhã ou depois, almejar um cargo maior. Roberto, eu queria agradecer você por nos atender, dizer que a gente está sempre à disposição. Agradeço você pela sua participação e também os nossos telespectadores /internautas, né, tiveram a oportunidade de conhecer um pouco melhor a sua história. A gente agradece a você. Lucas, eu que agradeço você e toda a sua equipe, né, por chamar a gente para participar desse programa. É um programa que tem muita credibilidade, muito respeito, e de todas o seu trabalho nessa cidade tem contribuído muito para nós cidadãos. Opa, eu que agradeço, Beto. Obrigado. Obrigadão, Beto. A gente volta numa próxima edição do nosso Panorama Político.